Palavra de Fato está de volta e agora eu quero ler com você a palavra do Senhor para a meditação da mensagem de hoje. Como dissemos, hoje nós vamos trabalhar o tema a superabundante graça de Deus. Convido você a ler comigo o texto do Evangelho de Mateus. Leremos do primeiro verso ao verso 16. O texto bíblico são palavras de Jesus e ele então nos disse o seguinte, Mateus capítulo 20, do verso 1 a 16. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça, e lhes disse, vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia, e das 3 horas da tarde e nona, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe, estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Se há uma palavra que nós podemos usar para definir o espírito, para definir a natureza, a mensagem desta parábola de Jesus, a palavra que nós podemos usar é a palavra graça. Esse texto bíblico, essa parábola que Jesus nos conta, não somente vai falar-nos sobre a graça de Deus, mas vai expor para nós a maneira generosa com que Deus se dispõe a derramar da sua graça sobre a nossa vida. E sobre essa disposição generosa de Deus em derramar graça sobre a nossa vida, o apóstolo Paulo também falou nas suas cartas, usando uma expressão muito interessante. Ele, ao se referir à graça, disse que Deus nos abençoou de forma superabundante com a sua graça. Veja, por exemplo, Romanos, capítulo 5, versículo 20. O apóstolo Paulo escreveu que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Observe, ele está dizendo, o pecado foi muito, maior é a graça sobre esse pecador, superabundou a graça. Veja o que ele também escreveu ao jovem Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 14, o apóstolo Paulo escreveu, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Então, preste atenção nessa expressão que Paulo usa para se referir à graça de Deus. Ele diz que a graça de Deus é superabundante. Bom, quando buscamos o significado da palavra superabundante no dicionário da nossa língua, a língua portuguesa, nós vamos perceber que superabundante significa
abundância excessiva. Superabundante significa algo além do necessário. Superabundante significa exuberância. E eu aqui acrescento uma palavra para também associar a superabundância, que é extravagância. Deus é extravagante na sua maneira de derramar graça sobre a nossa vida. E Jesus, então, vai nos deixar claro exatamente isso nessa parábola. Por isso, o tema da palavra que hoje eu quero compartilhar com você é a superabundante graça de Deus. A primeira coisa que nós vamos aprender nessa parábola de Jesus sobre a graça superabundante é que essa graça que Deus derrama de forma tão generosa, a graça superabundante, ela desfaz todo preceito de merecimento no reino de Deus. A graça superabundante desfaz todo preceito de merecimento no reino de Deus. A parábola que Jesus descreve para nós acontece da seguinte maneira. Jesus conta que um fazendeiro que cultivava uvas, no momento em que as suas parreiras estão prontas para a colheita, foi buscar trabalhadores para que prestassem serviço a ele. E então era muito comum, dentro da realidade de Jesus, que aqueles que fossem contratar trabalhadores chegassem bem cedinho à praça onde os trabalhadores se reuniam esperando ser contratados pelos donos das fazendas. Jesus então conta que naquela primeira hora do dia, provavelmente ainda nascendo o sol, aquele fazendeiro contratou alguns trabalhadores e combinou que iria pagar 1 denário para eles. Bom, mas enquanto aqueles trabalhavam, o fazendeiro resolveu voltar à praça, às 9 horas da manhã. Levou para trabalhar outros trabalhadores. Ele volta também ao meio-dia. Lá encontrou outros trabalhadores ociosos que ainda não tinham sido contratados e os levou para a fazenda para trabalhar. Ele fez isso novamente às 3 horas da tarde e depois fez às 5 horas da tarde. Então era o trabalhador que começava a trabalhar ao nascer do sol, e a jornada de trabalho nos dias de Jesus compreendia o nascer do sol, o poente do sol. Então, aproximadamente 10 horas. Então, ele combinou com aqueles que trabalhariam o dia todo 1 denário. Mas aí, no momento do acerto de conta, acontece algo surpreendente. Jesus disse que aquele fazendeiro começou a acertar contas com aqueles que foram contratados por último. Ora, a jornada de trabalho ia aproximadamente até 18 horas. Alguns tinham sido contratados às 17 horas. Eles trabalharam apenas 1 hora. No entanto, eles receberam a mesma quantia que o fazendeiro tinha combinado com os que tinham trabalhado o dia todo. Eles receberam 1 denário por 1 hora de trabalho. O mesmo que ele pagaria para aqueles que trabalharam 8 horas. Aí, então, a gente pensa, ora, mas o que ele fez não foi justo? Esse foi o pensamento dos trabalhadores que chegaram mais cedo. Mas o pensamento desses trabalhadores que chegaram mais cedo, ele é influenciado pela lógica da justa retribuição. Porque eles pensaram o seguinte, ora, se eles trabalharam 1 hora e receberam 1 denário, é justo que nós que trabalhemos mais, recebemos mais. Mas o que Jesus quer desfazer ao contar essa parábola é exatamente o preceito de que, no seu reino, as coisas funcionam baseado na lei da justa retribuição. Jesus quer ensinar que, no seu reino, nada que Deus nos dá porque merecemos. E existe uma diferença, há um contraste muito grande entre o Evangelho de Jesus e o evangelho que tem sido pregado, que a gente chama de evangelho da justa retribuição. O evangelho do reino, que é o evangelho de Jesus, não trabalha com base na lei da justa retribuição.
No entanto, muitos ainda preferem pregar um evangelho ensinando as pessoas que elas são abençoadas porque, de alguma forma, elas têm algum merecimento. No entanto, esse evangelho, baseado na lei da justa retribuição, ele traz consigo pelo menos dois equívocos. O primeiro equívoco é que Deus supre nossas necessidades usando o critério do merecimento. Isso é um equívoco. Não existe no Evangelho de Jesus a afirmação de que Deus abençoa o homem segundo os seus merecimentos. Essa afirmação é baseada na lei da justa retribuição. E esse preceito, ele não se encaixa, ele não combina com aquilo que Jesus nos ensina sobre graça. Veja, o próprio Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44, 45, o seguinte: veja como é o critério de Deus para abençoar as pessoas. Veja o que ele disse, Mateus 5, versículo 44, 45. Jesus disse: mas eu lhes digo, amem seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Observem, Jesus está dizendo que quando Deus decide expandir os raios solares, Ele não joga uma sombra sobre o injusto, sobre o mal, dizendo: olha, você vai ficar sem o sol porque você não merece, você é ruim, você é mau, você não fez as coisas direito. Eu vou dispensar o sol somente para quem é bom, para quem é honesto, para quem é gente boa, para quem paga as contas em dia. Não, Jesus está dizendo que o sol nasce todos os dias para o justo e para o injusto. Jesus está dizendo que a chuva também é derramada sobre os maus e sobre os bons. Deus não cobre a lavoura do mal, dizendo: não, você não merece chuva, porque você é mau, você é um mau marido, você é um mau pai, você não ora. E aí, então, derrama chuva sobre a lavoura do justo, porque não, você merece, você faz suas orações, você é bom, você é uma pessoa íntegra. Não, Jesus está dizendo que todos os dias Deus derrama suas bênçãos de forma generosa sobre todas as pessoas. Veja o que Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 8, no versículo 32, ele disse assim: aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Grifem aí na sua Bíblia. A Bíblia está dizendo o seguinte: se Deus não poupou sequer o seu próprio filho, como também não nos dará todas as coisas juntamente com ele e de graça? Ou seja, se ele nos dá suas bênçãos de forma gratuita, isso significa que não existe exigência de pagamento. O que eu tenho de Deus não tem a ver com o meu merecimento. Então, o evangelho baseado na justa retribuição, ele comete esse equívoco ao afirmar que Deus supre nossas necessidades baseado no nosso merecimento. Se dependesse dos nossos merecimentos, nós não teríamos absolutamente nada. Por isso esse evangelho é equivocado. O segundo equívoco do evangelho da justa retribuição é a afirmação de que Deus salva o homem pelos seus méritos, pelos seus merecimentos. Essa é uma afirmação, aliás, clássica do evangelho baseado na justa retribuição. A afirmação de que o homem é salvo pelos seus próprios méritos. No entanto, nós vamos encontrar na Bíblia afirmações que são absolutamente contrárias. Nenhum homem é salvo pelos seus méritos, nenhum homem é salvo pelos seus merecimentos. A Bíblia vai nos mostrar isso de forma muito clara na carta aos Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 10. Veja o que a Bíblia diz para nós. Efésios 2, leremos também do versículo 6 e vamos até o versículo 9, que diz assim:
que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça. Olha que interessante. A Bíblia está dizendo que a riqueza da graça é incomparável. Mais uma vez, a Bíblia se referindo a essa graça extravagante. E continua o texto dizendo que essa incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Vem o versículo 8 que eu quero dar destaque. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Existe clareza maior do que essa afirmação da Bíblia, quando diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E aí a Bíblia diz que isto não vem de nós, é dom de Deus. Tanto a graça quanto a fé são dons de Deus. A salvação é um presente de Deus. E o texto ainda completa dizendo, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Nenhum homem pode bater no peito e dizer, eu sou salvo porque eu sou um profissional honesto. Ninguém pode bater no peito e dizer, eu sou salvo porque eu sou um bom marido. Ninguém pode bater no peito e dizer, eu sou salvo porque eu sou um bom religioso. Eu sou assíduo na igreja, eu pago direito às minhas contas. Não! A Bíblia está dizendo, não vem das obras, a salvação não está relacionada aos nossos méritos, porque Deus decidiu salvar-nos e não divide essa glória com ninguém. Eu e você não temos nenhum mérito, não levamos nenhum crédito na nossa salvação, porque a nossa salvação é pela graça. Graça. A palavra graça significa favor imerecido de Deus. Graça significa a disposição de Deus em abençoar-nos sem que tenhamos qualquer merecimento. Isso é graça de Deus. Você é salvo não porque você merece, mas porque Deus, por causa da graça dele, decidiu perdoar os seus pecados e trazê-lo para junto dele. Então, esse evangelho, baseado na lei da justa retribuição, ele é equivocado, porque ele afirma que o homem é abençoado pelos seus merecimentos e o homem é salvo baseado nos seus próprios méritos. Mas as pessoas que acabam crendo nesse tipo de evangelho, nesse evangelho baseado na lei da justa retribuição, elas acabam desenvolvendo ao menos duas atitudes. Duas atitudes é possível ser desenvolvida nas pessoas que creem nesse evangelho baseado na justa retribuição. Primeiro, quem crê no evangelho da justa retribuição pode sentir-se injustiçado. O evangelho da justa retribuição, ele gera uma crise, porque eles se sentem injustiçados. Veja, quando Jesus conta essa parábola, a parábola desse fazendeiro que contratou homens para trabalhar na sua vinha, chega no versículo 10, versículo 13 do Mateus 16, ele diz o seguinte, que ele, ao prestar contas com aqueles primeiros trabalhadores, pagou-lhes 1 denário. Eles trabalharam apenas 1 hora. Alguns tinham sido contratados às 3 horas da tarde, então trabalharam apenas 5 horas aproximadamente. E aqueles que tinham chegado bem cedinho também receberam 1 denário. Aqueles que haviam chegado bem cedo, que cumpriram a jornada, uma diária completa, eles se sentiram injustiçados, porque quem trabalhou 1 hora recebeu 1 denário, eles trabalharam o dia inteiro e receberam 1 denário também. Esse é o sentimento daquelas pessoas que acham que o que eles recebem, recebem porque merecem. E quando eles não recebem o que julgam receber porque merecem, eles se sentem injustiçados. Ora, quando você olha na Bíblia, você vai encontrar personagens que
se relacionaram com Deus também baseado na lei da justa retribuição. Um deles foi o personagem Asaf, que escreveu um salmo, o Salmo 73. E no Salmo 73, o Asaf está expressando a sua crise, porque essa lógica da justa retribuição não estava acontecendo aos seus olhos. E ele então vai dizer o seguinte, no versículo 2 em diante do Salmo 73, ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para escorregar-se os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando vi a prosperidade dos ímpios. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Os olhos deles estão inchados de gordura. E aqui vamos lembrar que, para eles, a gordura era sinal de saúde. E eles têm mais do que o coração podia desejar. Põem suas bocas contra os céus, as suas línguas andam pela terra. Eis que esses são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado pela manhã. Qual era a crise do Asaf expressa nesse salmo? Ele observava que os ímpios, ou seja, aquelas pessoas que não tinham temor de Deus, que não procuravam fazer a vontade de Deus, que não tinham compromisso com os valores de Deus, essas pessoas estavam cheias de saúde, essas pessoas estavam prosperando, enriquecendo, a vida deles estava tranquila. E ele, o Asaf, homem que temia Deus, andava nos caminhos do Senhor, ele disse que ele estava sendo afligido todos os dias. Ele estava coberto de problemas. E aí ele se volta para Deus e está questionando exatamente isso. Ora, Deus, foi em vão, então, manter as minhas mãos limpas e o meu coração na inocência? Foi em vão, porque eu esperava que eu fosse abençoado e aquele pessoal lá, o ímpio, o Senhor os amaldiçoasse. Eu esperava que eu fosse coberto de bênção e eles fossem cobertos de problemas. Mas parece que essa lógica não está funcionando. Eu, que sou o justo, estou com problemas, e eles, que são os ímpios, estão com a vida boa. É a crise do Asaf. Sabe por quê? Porque ele também acreditou que a vida é regida pela lei da justa retribuição. Ele acha que a sua relação com Deus está baseado nessa lógica. E o que Jesus está querendo mostrar para nós nessa parábola é exatamente o contrário. Ele está dizendo para nós que nós somos abençoados por causa da graça. Se o temos, é por causa da graça. E esses homens aqui, veja bem, quando nós nos sentimos injustiçados por Deus, de alguma forma nós caímos na ingratidão. Porque esses homens que trabalharam o dia inteiro, diz a parábola de Jesus que aquele fazendeiro combinou com eles 1 denário. Nas minhas pesquisas eu descobri que 1 denário, por uma jornada de trabalho, uma diária de trabalho, naquela época era um bom preço. Ele pagou um bom salário por uma jornada de trabalho. Mas porque eles se sentiram injustiçados, eles deixaram de perceber o quanto já estavam sendo abençoados. Você já percebeu quantas pessoas são abençoadas de forma tão generosa, mas porque elas acham que merecem mais, elas passam a se sentir injustiçadas e elas caem na ingratidão. Agora, as pessoas que creem nesse evangelho da justa retribuição, elas desenvolvem uma outra atitude, porque vai gerar nelas a soberba. Se por um lado eles ficam em crise quando se sentem injustiçados, por outro lado, eles podem desenvolver a soberba, porque eles acham que estão sendo justiçados. Veja, quando aquela pessoa, que ele cumpre assim aquilo que ele acha que é correto, ele é um bom profissional, ele é um bom marido, ele é um bom pai, ele paga suas contas direitinho, ele é uma pessoa que vive assim na média da legalidade. E, de repente, essa pessoa desfruta de uma boa saúde, ele tem um bom emprego, ele mantém, assim, um bom salário, é uma pessoa que tem uma família estabilizada, ele tem uma estabilidade financeira, e ele olha para a sua vida, aparentemente em ordem, e diz o seguinte: ora, o que eu tenho, eu fiz por onde merecer.
O que eu tenho é porque eu, afinal de contas, eu faço as minhas orações, eu tenho procurado ser fiel. O problema é que esse sentimento é mais associado à soberba do que gratidão. Há muitas pessoas que elas acham que têm o que têm porque elas merecem, e isso é soberba. O que temos não é fruto dos nossos merecimentos, o que nós temos é fruto, sobretudo, da graça de Deus, da disposição de Deus em abençoar-nos. E essa graça de Deus, ela é superabundante. E aí Jesus vai nos mostrar que essa graça superabundante, Jesus vai mostrar nessa parábola que a graça, essa graça extravagante, ela atrai para o reino de Deus aqueles que foram desprezados pelo mundo. Esse é o poder da graça superabundante. Ela atrai para o reino aquelas pessoas que foram desprezadas pelo mundo. Nessa parábola, Jesus mostra isso. Porque como que acontecia a contratação de empregados para trabalhar numa fazenda nos dias de Jesus? Aquele fazendeiro, às vezes, mandava os seus servos a uma praça para contratar homens ao seu serviço. Bom, eles contratavam com base naquilo que viam. Então, eles escolhiam homens com maior força, de uma melhor aparência, homens aparentemente mais saudáveis, homens que aparentemente trabalhariam mais e renderiam melhor numa jornada de trabalho, numa diária de serviço. Então, aqueles que talvez fossem franzinos, aqueles que aparentemente não estavam muito saudáveis, aqueles que aparentemente não eram bons trabalhadores, eles iam sido deixados de lado. E dizem então na parábola que quando aquele fazendeiro foi à praça para contratar mais trabalhadores, no versículo 6, ele diz que encontrou alguns homens desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? A pergunta é: por que vocês não foram trabalhar? E a resposta daqueles trabalhadores é a seguinte: porque ninguém nos contratou. Por que ninguém os contratou? Porque eles não tinham o perfil que aqueles que contratavam normalmente exigiam. Esses são os trabalhadores que foram simplesmente rejeitados, são aqueles que foram excluídos daquele mercado de trabalho. Quando aquele homem os ouve falar que eles não foram contratados, ninguém os chamou, ninguém os contratou, sabe o que ele faz? Mesmo sendo às 17 horas, mesmo a diária de serviço já está quase terminando, ele os contrata, leva-os para a fazenda. Jesus conta essa parábola para mostrar que assim é o reino de Deus. Ele tem esse poder de trazer para dentro dele aqueles que ninguém quis, aqueles que foram desprezados, aqueles que ninguém quer. Assim é a graça de Jesus e nós precisamos entender. Eu me refiro à igreja de Jesus. Nós que cremos, que dissemos crer em Cristo, nós que dissemos ser aqueles que tiveram experiência com a graça, nós precisamos entender que nosso papel no mundo é também ser um canal da manifestação da graça de Deus. Deus derrama a graça superabundante sobre a nossa vida, para que agora também demonstremos essa graça às pessoas que estão ao nosso entorno. Somos canais da graça de Deus ao mundo. A Bíblia vai dizer isso para nós, por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15. A Bíblia diz assim: porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Observe, a Bíblia está dizendo que a graça será multiplicada por meio daqueles irmãos. A graça se multiplica à medida que ela vai sendo canalizada através da nossa vida aos outros. Veja o que Paulo vai escrever ao jovem Timóteo, na primeira carta, no capítulo 1, versículo 13 a 16, ele diz: a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia. A misericórdia aqui é um sinônimo da graça. Ele alcançou graça. E ele diz no versículo 14, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé, e o amor que
há em Jesus Cristo, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, Paulo está explicando para o Timóteo o seguinte: olha, o Senhor derramou graça sobre mim, para que através de mim essa graça também pudesse alcançar outros. Então, nós que tivemos a experiência com a graça, nós temos a responsabilidade de reproduzi-la sobre os outros. Mas se vamos reproduzir essa graça, se vamos canalizar essa graça, é importante que entendamos que ela tem esse poder de atrair para dentro do reino. A graça, ela tem um braço enorme, de maneira que consegue abraçar todos aqueles que foram desprezados e trazê-los, reuni-los no reino. A igreja precisa ser mais inclusiva. A igreja precisa olhar com mais carinho, com mais misericórdia, com mais compaixão aqueles que estão sendo excluídos, estão sendo deixados de lado pelo mundo, como, por exemplo, mendigos, prostitutas, dependentes químicos, os pobres, os idosos, as crianças, e digo mais, os homossexuais. A igreja de Jesus, que crê na graça superabundante, ela não pode entrar nesse discurso beligerante contra homossexuais. Pelo contrário, o Evangelho de Jesus, o Evangelho que prega a graça superabundante, ela precisa nos fazer abrir os braços e demonstrar amor, compaixão, carinho, porque é isso que Jesus quis demonstrar nessa parábola para nós. Por isso eu quero que hoje você entenda, Deus ama você, sobre você Ele quer derramar graça de forma extravagante. O que você tem não é mérito seu, é graça de Deus. Se você quer ter uma vida com Deus e se sente indigno, continue se sentindo indigno. É para pessoas que se sentem indignas que a graça é derramada. Em mim não há dignidade alguma. A minha dignidade está na dignidade de Cristo. É na cruz que a graça foi derramada e ela está disponível a todo aquele que crê. Essa é a palavra que nós tínhamos para você hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para o nosso momento de oração. Palavra